Espanha, Valência, olhar e não ver. É este o título da crónica publicada hoje no Observador, uma reflexão sobre a forma como os decisores políticos lidaram com a tempestade Dana, que, como sabemos, teve consequências catastróficas. Mais de 200 pessoas morreram vítimas das inundações. Professor Miguel Miranda, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado ser hoje o colunista do dia. O que é que foi olhado e não visto pelos decisores políticos? Boa tarde a todos. Eu penso que tento expor o que eu acho que é alguns dos aspectos mais incríveis dos últimos tempos. E, aliás, devo dizer que tem alguma relação com a vossa peça anterior. Até que ponto é que nós podemos olhar para uma situação, ela ser claramente dramática, e estarmos tão indiferentes que não percebemos que as respostas têm que ser hoje, ontem, amanhã e já? Isso aplica-se a muitas situações. O que é que a situação de Valência tem realmente de incrível? É que hoje em dia as televisões transmitem as grandes catástrofes de forma mais rápida do que os próprios sistemas internos aos governos são capazes de fazer. E nós temos, portanto, uma situação em que as imagens são apocalípticas. Para quem conhece as situações de catástrofe, percebe que estamos a falar de um desastre muito grande, semelhante àqueles que a gente ouve falar em sítios mais longínquos, e vê-se que o sistema todo os minimiza de uma forma absurda. O primeiro número que o Presidente do Governo espanhol falou de ajuda à zona de Valência não devia chegar para resolver o problema de nenhuma das localidades que foi filmada, nem sequer do centro delas. Portanto, estamos a falar de uma incapacidade de compreender a catástrofe. E o que é que aconteceu do seu ponto de vista, partindo do princípio que um político não gosta de desvalorizar essas coisas, pelo contrário quer dar sempre esta imagem de que é capaz de resolver os problemas. O que é que aconteceu? Foi desvalorizado o aviso? Foi ignorado? Foi incompetência pura e dura? O que é que do seu ponto de vista aconteceu? Porque é comumente aceito que os avisos foram feitos. Sim, mas na verdade nós temos... Achou-se que não iria ser tão mau quanto se pensava? Achou-se que não iria tão mau, apesar das imagens estarem em todas as televisões na altura. Achou-se que, se calhar, se a responsabilidade não for nossa, o problema não é assim tão grande. Eu penso que na pior das situações, que eu espero que não seja verdade, existiu um papel do chamado a passar a responsabilidade para o outro. Como sabem, a Espanha é um país que tem autonomias, que tem um governo central, depois tem um governo autonómico, e a vida das pessoas não pode ser julgada nesses jogos, digamos, de florais, e que têm a ver com a importância política de cada um se dá a si e aos outros. Porque essa foi uma das razões que foi sendo avançada, que sendo os responsáveis a nível nacional de um partido e a nível regional do outro, que quiseram deixar a batata quente cada um para o seu oponente. Pronto, essa é a pior das interpretações. Eu não digo que seja impossível, porque eu já tenho uma vida longa e já passei por muitas situações. Mas a outra situação que é alternativa é que realmente, do ponto de vista dos decisores políticos, existe uma grande insensibilidade perante o que é a dimensão de um grande desastre. Ouça, vocês viram as imagens dos rios que estavam cheios de carros? Sim. Falam de 100 mil carros destruídos, 100 mil viaturas? Sim, as imagens são muito elucidativas. São coisas que a gente só viu no tsunami de Tohoku, no sismo da Turquia, as situações completamente extremas. Como é que é possível que se tenha enviado para o local 500 militares? 500 militares é para fazer o quê? Conferências de imprensa? Que interpretação é que faz desse facto, dessa avaliação das consequências catastróficas, como já aqui dissemos, das inundações? Eu digo que está a haver muitas vezes no nosso mundo europeu rico e envelhecido uma ideia de que só acontece aos outros. E, portanto, nós desacoplamos-nos das imagens que vemos. Nós já confundimos a realidade com um bocadinho da ficção. Eu lamento, mas isto é um problema que não é para mim, que sou físico, isto é mais para um psicólogo que saiba bastante mais que eu, mas a verdade é que nós vemos todas as desgraças nos parecem muito longínquas. Até que nos batem à porta. Até que nos batem à porta, mesmo para as pessoas que lá estão. A raiva das pessoas, dos valencianos, é brutal. E a raiva deles é sentirem-se joguetes. É sentirem-se que não contam.
A pior coisa que se pode fazer é este desligar de quem dirige das pessoas reais. E eu acho que isto é tão verdade. Pense na peça anterior. Eu não quero dar exemplos, nem dizer nomes, como compreenderá. Pense, por exemplo, no que aconteceu no bairro de Zambojão. E pense como é que é possível que nós não tenhamos empatia, porque estamos a falar de empatia, como é que nós acabamos com a empatia com as pessoas simples e normais? Imagino durante o período em que esteve à frente do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tenha passado por situações que, à semelhança de Valência, exigiam uma atuação atempada dos decisores políticos. Por força dessa experiência, estão os decisores em Portugal mais sensibilizados? Revelam uma maior sensibilidade? Bem, Portugal é um país um bocadinho diferente da Espanha, porque exatamente não temos, apesar das regiões e dos municípios, não há este desacoplamento entre o governo de Madrid e o governo da autonomia. Contudo, devo dizer que em muitas situações é preciso, sempre foi preciso do meu lado muito esforço para que se compreendesse a gravidade das situações que estávamos a viver. E eu vi isto no dia-a-dia. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. A dimensão daquilo que aconteceu em Valência é de tal forma brutal. Estávamos a falar das imagens que se viram e do muito que não vimos. Mesmo que houvesse, mesmo que tivesse havido uma reação ao que aí vinha, aos avisos do que aí vinha, como é que é possível fazer face a uma situação como aquelas? Depois vir em auxílio, já percebemos que obviamente o socorro não chegou atempadamente, mas como é que se previne uma situação destas? Bem, todas as situações que têm a ver com água, e é isso que eu tento falar de hoje, são complicadas, porque nós temos uma percepção da água que não é uma percepção de medo, não é uma percepção de fuga. Não temos. Aparentemente dizem quem faz história do ambiente que até ao século XIX havia sempre uma ideia de que o mar e a água eram atores negativos, não é? Até porque nós antes das barragens e da regularização dos rios tínhamos cheias frequentes e as cheias eram destruidoras. E nós hoje em dia não associamos a água ao risco que a água tem. E é uma coisa que se viu muito em Sumatra, quando foi o sismo que fez o tsunami, que fez agora 20 anos. Quando o mar começa a subir em banda de C, as pessoas acham todas que conseguem fugir quando quiserem. E não é verdade. Quando você tem um fluxo de água cheio de detritos, ninguém consegue resistir. E vimos na televisão, por exemplo, uma peça em que havia uma senhora que dizia: o meu pai saiu para ir buscar a sua moto, o seu motociclo, na altura em que vem a onda. E ele pensava que podia fazer isso e voltar para casa sossegado. É impossível fazer-se isso. Portanto, falta alguma pedagogia junto das populações para que se preparem para estas coisas? Eu, francamente, tivemos na Academia das Ciências uma discussão sobre esse assunto, assim, como é que nós podemos tornar as nossas reações em relação à água mais intuitivas, não é? Quando você vai atravessar o porque muita gente foi, por exemplo, aos parques de estacionamento buscar o carro. Exatamente, e morrer nas garagens. Claro. E, portanto, repare, como é que nós conseguimos fazer uma situação tornar-se intuitiva? Você, quando atravessa a rua e ouve um ruído de uma viatura, digamos, sai do sítio sem pensar. Nós temos que tornar intuitivas as nossas reações perante os riscos relacionados com a água. E eles não são intuitivos. Até porque os fenómenos são cada vez mais frequentes, não é? Os fenómenos são mais frequentes, sempre existiram. Atenção, este fenómeno é um fenómeno que é conhecido na região. É um fenómeno que não é muito frequente, mas é suficientemente frequente para que os políticos os tratem pelo nome, não é? Sem terem nenhuma formação meteorológica especial. Contudo, é óbvio que nós não estamos preparados para lidar com eles. E pior que isso, tendo acontecido o pior, que foi a onda destruidora que foi pelo antigo canal do Rio, nós estragarmos as 24 horas que temos para tentar retirar as pessoas dos escombros é criminoso. E deixe-me que diga, quem quer que seja, que assuma qualquer responsabilidade, trata-se de uma frase da boca para fora. O que é que significa assumir a responsabilidade de uma morte?
Fica essa mensagem e essa reflexão que partilha com os ouvintes e leitores do Observador, no artigo hoje publicado em observador.pt com este título: Espanha, Valência, olhar e não ver. Professor Miguel Miranda, muito obrigado por ter sido hoje o colunista do dia. Muito boa tarde.